Oi pessoal, aqui é o Fábio da Geek Company. Já já você vai assistir mais um dos nossos workshops. O nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento, simplificar o complexo, seja para equipe interna, para cliente, para parceiro ou para quem quiser adquirir um pouquinho mais de conhecimento. Fala pessoal, boa noite. Vou compartilhar já minha tela aqui. Enquanto isso, eu já vou me apresentando, tá? Como o Fábio falou, né? Eu sou da Bonatti Contabilidade e Consultoria, tá? A gente já tem uma parceria longa aí junto com a Geeker, né? Já há mais de 10 anos a gente trabalha junto, tanto na parte de Proteu, sistema, né? Mas principalmente na parte aí tributária, contabilidade, financeiro e vários outros pontos aí que a gente já implantou juntos aí em algumas empresas, tá? Então, o objetivo nosso hoje é falar um pouco sobre a reforma tributária, tá? Não é nada. Vocês estão vendo minha tela? Tá vendo, Fabio? Estamos sim, tá? Show. Tá. Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente não vai focar em sistema, tá? Até porque tem pessoas, eu imagino que tem pessoas aí da área fiscal, né? Tem pessoas talvez que são donos de empresa, né? Gestores, tem pessoas da área de TI. Então a gente não vai focar em sistema, a gente vai focar realmente no que é a reforma tributária, né? O que que é essa loucura, né, que o governo criou, né? Assim, muito se falou em simplificar, né? Lógico, vai simplificar alguma coisa, mas já não está tão simples como foi divulgado no começo, né? Então, a ideia nossa aqui é ser bem objetiva, né? Mostrar realmente assim o que muda, tá? Quais são os riscos, né, para a empresa, o que que ela deve fazer já em 2025, quais as mudanças para 2026, né, e para os próximos anos, né? Até porque acho que todo mundo conhece um pouquinho aí da reforma, né? Já ouviu falar? Ela vai até 2033, né? Então terão várias fases aí, né, de que vão transitar, né? Então algumas coisas acontecem já em 2026, algo em 2027, né? A gente vai falar aí ao longo da apresentação. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade, né? Ergue a mão, o Fábio vai me chamando aí, Fábio, e vai me ajudando aí se tiver alguma dúvida ou se quiser deixar para o final, Pode tá? Não deixar, tem galera. problema, a gente vai É isso aí. se Pode levantar a mão, preparar, eu vou organizando aqui certinho, mas manda ver, Rafa. tá? Então, assim, um pouco aqui da nossa agenda, tá? O que a gente vai falar, né? A gente vai dar um panorama geral aí sobre quais são os impostos, né, e tributos aí que serão substituídos, né? Quais as principais mudanças. A gente não vai focar, tá, pessoal, assim, em termo de lei, entendeu? Qual que é a lei. A gente vai evitar aí o juridiquês aí para ficar mais simples, tá? Então a gente vai falar mais no dia a dia, né? O que vai acontecer no dia a dia, o que vai mudar, o que não vai, etc. Tá? A gente vai falar um pouquinho dos regimes diferenciados, né? Quais são os setores que terão alíquotas reduzidas, né? Alguns deles, né? Porque são muitos. Um pouquinho do cronograma geral, né? Das fases e os impactos aí operacionais, né? Que é muito aí o que mais importa no dia a dia aí das empresas, tá bom? Tá, então a reforma tributária, gente, ela já é uma realidade, tá? Apesar dela tá há 30 anos tramitando aí, já teve, para vocês terem uma ideia, ela é um projeto, o primeiro projeto dela é de 1995, do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, algo aí que foi, voltou, né? E depois aí de 30 anos, a gente está começando a virar, né? Vamos falar assim, a colocar em produção a reforma tributária, né? Então, assim, não é algo que vai, né? Pelo menos o que todo mundo fala aí, não é algo que vai ser prorrogado, né? A gente tem costume, né? Lógico, do governo criar algo e depois prorrogar, né? Ah, vou prorrogar, tal. Então, assim, por enquanto, tá? O, o que todo mundo está dizendo, inclusive a Receita Federal, é que não vai ser prorrogado.
Então, assim, as mudanças têm que acontecer agora na empresa, né? Porque a gente já está em setembro, né, de 2025 e já tem obrigações aí de nota fiscal, né? Algumas informações que já começam em 2026. Tá? E a gente chama ela de reforma tributária de consumo, tá, gente? Do consumo, porque a gente vai falar aqui só da reforma tributária, né, do PIS, COFINS e ICMS, que é os impostos, os tributos incidentes sobre o consumo, né? Assim, não está se falando em imposto de renda, contribuição social, que são impostos sobre a renda, tá? Então, por isso que a gente chama ela aqui de reforma tributária do consumo. Tá? Então, um ponto importante, tá? Ela não, assim, a reforma tributária ela não afeta, tá? Apenas o setor fiscal aí da empresa, tá? Então, ela afeta, assim, principalmente toda a parte operacional, né? Porque vai mudar desde quando você compra a mercadoria até a formação do seu preço. Então, vai ser um impacto grande, né? A gente está falando aí de assim, uma mudança tributária, assim, a maior vamos falar, das últimas décadas, né? Não é algo simples, não é simplesmente a criação de um imposto a mais, né? É uma mudança profunda. Tá? Então aqui vocês, assim, vocês podem perceber que a gente hoje, né, como funciona, né? Quem conhece já um pouquinho aí da parte tributária, hoje a gente tem 5 tributos, né, que são COFINS, PIS, ICMS, ISS e o IPI. Esses 5 tributos, né? Qual que era a ideia do governo lá atrás quando criou a reforma tributária? A ideia deles era criar um imposto único, né? O IVA, né? Chamado de IVA. Né? Então, o que eles vendiam era o quê? Vai simplificar, né, a carga tributária, né, o custo tributário no Brasil é enorme. Então, a ideia é simplificar para as empresas não terem tanto custo, né, de apurar impostos, né, e diminuir a carga tributária e tal. Então, vai se criar o IVA. Já não é um imposto só, né? Então, já o governo já assim, já não ficou tão simples, né? Então a gente não está falando mais de um IVA só, a gente está falando de 2 IVAs agora, que é o IVA dual, né? Que ele é composto pelo CBS e o IBS. Né? O CBS ele vai substituir o PIS e COFINS e o IPI, e o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. Tá? É lógico que vai ser um recolhimento único, né? Então isso ajuda bastante. Então, hoje, assim, atualmente as empresas têm que fazer 5 apurações, né? Uma de PIS, uma de COFINS, aí tem ICMS, tem ISS, tem IPI, tem que entregar as obrigações acessórias, cada imposto é uma guia, né, para ser recolhida, né? Tudo isso vai facilitar, lógico, né? Vai ser um imposto só, vai ser uma guia só, mais apurado aí de forma uma parte para o federal e uma parte para o estadual e municipal. Quais são os 4 pilares, pessoal? Assim, a reforma tributária ela tem 4 pilares, né? O principal deles, tá? É a não cumulatividade plena, que a gente vai falar um pouco depois aí no detalhe. Tá? Mas os 4 pilares são a incidência ampla, né? O que isso significa? Qualquer setor vai ser impactado pela reforma, né? Então, se você é uma empresa de locação de imóveis, vai pagar o IVA dual, CBS e IBS. Se você é um prestador de serviço, também. Se você é uma indústria, um comércio, um prestador de serviço de contabilidade, um advogado, né, que tem um CNPJ, todas essas atividades vão ser impactadas e vão ter a incidência do IBS e do CBS. Tá? A não cumulatividade plena, o que significa isso, né? Tudo que você comprar, você vai poder creditar os impostos, né? Então vai ser algo diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem uma forma de apurar o imposto cumulativo e uma forma não cumulativa, né? Eu não vou entrar no detalhe, né? Mas assim, empresas que são lucro presumido pagam o PIS e COFINS de uma forma, né? Não tem crédito sobre o que compra.
Empresas lucro real tem crédito, né? Mas também não é de tudo. Então, uma despesa administrativa você não pode acreditar. E tudo isso, né? Esse, assim, é o principal ponto, né? Foi o que o governo vendeu, que era não cumulatividade plena, né? Então, tudo que você comprar, você vai se creditar, o que você vender, você vai debitar e você vai pagar a diferença do imposto. A redução dos benefícios fiscais, né? Outro pilar importante, né? Porque hoje no Brasil aí a gente tem uma guerra fiscal absurda, né? Então a gente tem estados aí que atraem empresas porque dão benefícios, né? Não paga ICMS, paga uma alíquota reduzida, né? A gente tem empresas que vão para lugares onde tem portos, né? Importar por lá porque não paga menos ICMS, né? A gente tem aqui na região aqui de Minas Gerais, ali Extrema, né, que é uma cidade que atraiu bastante empresa, porque deu benefício de ICMS. Então, tudo isso vai ser reduzido, né, porque o imposto vai ser, a ideia é ter uma alíquota única, né, não vai ser tão única assim, depois eu vou explicar um pouquinho disso também, né. A ideia do governo no começo era ter uma alíquota padrão, né, e já não é bem assim, né, já vai complicar um pouquinho, então a simplicidade que ia ser já começou a complicar um pouco, né? E a cobrança no destino, tá? O que é a cobrança no destino? O imposto ele vai ser recolhido aonde vai ocorrer o consumo, tá? Então hoje como que funciona hoje? A empresa vende, se a empresa ela é estabelecida no estado de São Paulo, ela vende para um cliente de Minas Gerais, do Distrito Federal, do Nordeste, o imposto é recolhido para São Paulo, então o imposto fica no estado de origem. Agora, com a reforma, o imposto vai ser onde ocorre o consumo. Tá? Então, isso é uma mudança também bem significativa, né? O que vai acabar transferindo aí parte da arrecadação, né? Uma bela parte da arrecadação para os estados que consomem mais, né? Como São Paulo, né? Então, isso também vai fazer aí com que essa guerra fiscal entre os estados aí reduzam, né? Porque tem também muita empresa que vai para outro estado, porque por causa de alguma facilidade, né? Ou mão de obra, ou custo mais barato. Então, isso ainda assim vai ter um pouco, mas vai mudar bastante. Tá? Então aqui a gente vai falar um pouquinho da não cumulatividade plena, tá? Para a gente entender na prática o que é. Fiz até um desenho aqui simples, tá? Para a gente entender de uma forma mais fácil. Então, resumindo aqui, né? O que é uma não cumulatividade plena, né? Pegando esse exemplo aqui, a gente tem a indústria, né? Considerando que uma indústria ela vende um produto aqui a R$ 12,30, ela vai pagar um IVA de R$ 2,30, né? Então vamos supor que ela está vendendo por R$ 10, mais R$ 2,30 do IVA, do imposto. A empresa que está comprando, a distribuidora, ela compra por R$ 10, né? Ela vai se creditar desse IVA de R$ 2,30, vai vender essa mercadoria, né? Isso é tudo exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que ela vende essa mercadoria aqui por R$ 24,60, né? Sendo que R$ 20 é o preço da mercadoria mesmo e R$ 4,60 é o IVA. Ela vai recolher para o governo R$ 2,30, né? Então ela está pagando aqui da venda dela R$ 4,60, está acreditando R$ 2,30, então ela vai recolher R$ 2,30. O comércio, né? O varejista que comprou da distribuidora por R$ 24,60, né? Ele pagou R$ 24,60, então R$ 4,60 é o IVA que ele vai se acreditar. Vai vender por R$ 49,20, então dos R$ 49,20, R$ 9,20 é o IVA, então vamos supor que ele vendeu por R$ 40 mais R$ 9,60, mais R$ 9,20, R$ 9,20 é do IVA. Então, se a gente tirar um aqui do outro, ele vai recolher R$ 4,60, que vai chegar no consumidor final na hora que esse comércio vender para o consumidor final. A carga tributária que sobrar aqui, na realidade, é toda a carga tributária que foi recolhida aqui na cadeia, né? Então, se a gente somar aqui 2,30 mais 2,30 mais 4,60, é os 9,20
que deu aqui na hora que o consumidor final comprou a mercadoria, né? Então, na hora que ele comprou aqui, ele pagou R$ 49,20, pagou R$ 40 do produto, 9,20 do IVA. O que é os 9,20? É 2,30 aqui, mais 2,30 mais 4,60. Então, isso que é a não cumulatividade plena, né? É bem diferente do que é hoje, né? Hoje, igual eu comentei, a gente não tem esses créditos, né? Tem algumas atividades, outras não, né? E a gente está falando não só da mercadoria em si, né? Que é um exemplo da mercadoria, mas qualquer nota fiscal, né? Que tiver o destaque do CBS, do IBS, né? Que é o IVA dual, vai gerar crédito para quem está comprando. Tá? Então a gente vai mudar bastante, tá? A forma de apurar os tributos, né? De pagar e apurar os tributos. Isso também é assim, algo que vai trazer. É lógico que o objetivo do governo, pessoal, assim, o objetivo principal é o quê? É aumentar a fiscalização e aumentar a arrecadação, né? Sempre que ele muda alguma coisa, cria um tributo novo. O objetivo principal não é o que ele divulga, né? Mas o objetivo principal é aumentar a arrecadação. Tá? Então, hoje, como que funciona? A ideia do governo, tá, é ter uma apuração que vai chamar apuração assistida. Tá? Então, esse é um dos pontos principais aí também da reforma. Vai facilitar bastante para o setor fiscal, né? Mas vai ficar mais complicado para as empresas, né? Porque hoje, como que funciona? As empresas apuram, né? Elas emitem as notas fiscais, apuram seus impostos, né? Enviam as declarações para o governo, né? Tudo isso é feito pela empresa de contabilidade. Através dessas declarações é onde ela faz a confissão, né? Para o governo do que ela tem que pagar de imposto, etc. E depois ela fica lá sujeita aí a uma fiscalização, né? A alguma revisão aí por 5 anos. No novo sistema, que vai ser uma apuração mais online, né, uma apuração assistida, é mais ou menos igual a gente tem hoje. Não sei se todo mundo já usou aí no imposto de renda pessoa física, aquela declaração pré-preenchida. Então, aquela declaração pré-preenchida, ela vem, você vai lá, né, baixa, ela já vem preenchido lá praticamente quase tudo. Você vai ali, confere, tá tudo ok, aperta lá o enviar, transmite e boa. Né? Então, vai ser isso, assim, é mais ou menos isso que o governo quer com as apurações das empresas, tá? Então, assim, a partir do momento que a empresa emitiu o documento fiscal, ela já está declarando a dívida, né? Vai ter lá o destaque dos impostos, né? E isso vai ser de uma forma eletrônica, já o governo já vai saber o que a empresa teve de compra, o que teve de venda, e já vai ter meio que uma apuração online, onde o contribuinte vai entrar lá, vai conferir, lógico, vai fazer a apuração dele, né, no sistema, né, dele, da empresa de contabilidade, vai validar tudo isso, conferir, apertar o play lá, pagar o imposto e está resolvido, tá? Então, esse é um ponto importante aí que vai trazer, eu acho que, lógico, a gente vai ter essa fase de transição, né, que vai complicar bastante, mas acho que depois que isso estiver funcionando, eu entendo que é uma boa alternativa aí, né, para a gente principalmente ter garantia do que o que a gente está recolhendo está ok, né, porque, como eu falei, né, hoje a gente apura o imposto, declara para o governo e ainda, com o tanto de lei que tem, né, o absurdo de legislações aí, de cada imposto, cada estado é de um jeito, né, tem inúmeras alíquotas, cada produto tem a sua alíquota, né? Então, é praticamente impossível você ter certeza e garantia de que você está fazendo 100% correto, né? Tá, então, pessoal, assim, na prática, né, o que é esse IVA dual? Né, eu já comentei um pouquinho, né, mas ele é composto pelo CBS, que é federal, né, ele vai substituir o PIS, o COFINS e o IPI. Vai
já tem aí uma alíquota estimada, tá, em torno de 9,3%, e ele vai ser administrado pela Receita Federal, tá? O outro imposto que faz parte do IVA dual é o IBS, né? Ele vai ter uma gestão compartilhada aí por um comitê gestor e vai ser administrado pelos estados e municípios, tá? Ele vai substituir hoje o ICMS e o ISS e tem uma alíquota estimada em torno de 18,7%. Tá? Então a alíquota estimada hoje do nosso IVA dual, a gente está falando aí em 28%, pessoal. Tá? É assim uma alíquota, né? Você já deve ter ouvido falar aí, né? O Brasil nunca consegue ser o primeiro em nada, né? Agora a gente pode já contar para os amigos nossos aí do exterior que o Brasil é o primeiro colocado, pelo menos em alguma coisa. A gente vai ter a maior alíquota de IVA aí do mundo. Né? Ela começou em 25%, 26%, já está em 28%. Né? Então a gente já está lá em primeiro do ranking, né? Depois vocês dão um Google aí, pesquisa a tabelinha do IVA dos países, aí acho que tem mais de 170 países que aplicam o IVA. O Brasil vai ser o primeiro colocado, a alíquota mais alta do mundo. Falando um pouco da base de cálculo, pessoal. A base de cálculo, assim, hoje é uma loucura, né? A gente, quem é do setor fiscal aí, de TI também, que cuida que ajuda a organizar o sistema na parte tributária, né? Se a gente falar de base de cálculo, é assim, PIS e COFINS, ela tem uma base de cálculo, é uma legislação. O ICMS é outra, né? Tanto o PIS e COFINS quanto o ICMS, a gente fala que é imposto por dentro, né? Depois eu vou mostrar aqui um slide que mostra o que é um imposto por dentro, né? A loucura que é para o empresário calcular o preço do seu produto. Né? Então, o PIS e COFINS e o ICMS são impostos por dentro, né? Já estão dentro ali do valor do produto que consta na nota, né? A base de cálculo deles são mercadorias, né? A gente tem o ISS, que é só serviço, né? E tem muitas variações, né? Então, é aquela loucura, né? Tem produto, tem um tipo de operação que incide um tipo de imposto, tem outra que incide outro, né? E aquela loucura. E o novo sistema, né? A ideia dele é simplificar, né? Então, o primeiro ponto aqui, o imposto vai ser por fora, né? Então, depois eu vou explicar o que é o imposto por fora. Ele vai ser uniforme, né? Em todos os serviços, produtos, né? Tudo vai pagar IBS, CBS, então não vai ter mais essa distinção, né? E vai trazer uma transparência, né? A gente vai saber exatamente quando a gente compra uma mercadoria, a gente vai no mercado em algum lugar, a gente vai saber quanto que a gente está pagando de imposto. Aqui é uma ideia, tá, pessoal, do que é o que é o cálculo do imposto antes e depois, tá? Eu comentei com vocês aí o que é o imposto por dentro, né? Que é hoje, tá? Então aqui é um exemplo só do ICMS, tá? Para você saber a loucura que é para você calcular o preço do seu produto, né? Pegando um exemplo aqui de um preço de um produto de R$100, onde tem uma alíquota de 18%, né? A gente está falando aqui só de ICMS, tá? Não tem nem PIS e COFINS aqui. A conta que o empresário tem que fazer para chegar no valor quanto que ele tem que fazer o preço do produto dele, considerando uma alíquota por dentro, né? Então ele tem que fazer toda a conta, a gente fala da conta que é ao contrário, né? Que é o imposto por dentro. Então isso aqui na realidade, na hora que você compra uma mercadoria, você não sabe, né? Você meio que compra, não sabe quanto está incidindo de imposto naquilo que você comprou, né? Agora, então assim, a principal diferença agora é o que? A transparência, né? Então o imposto vai ser por fora, né? Com esse novo sistema. Então, se o preço do produto é R$100, ele vai ter um IVA de 25% aqui, tá? Você vê que aqui, ó,
Esse slide aqui, quando a gente fez esse slide aqui, estava em 25% alíquota, já cresceu 3% aí em pouco tempo, né? Então, a gente fala em 28%, né, de alíquota hoje do IBS-CBS, né? Mas pode ser que o ano que vem já não seja mais ela, né? Tá? Então, o que é o imposto por fora? Né? A gente simplesmente pega os R$ 100, aplica 25%, é o cálculo do imposto, né? Então, na sua nota fiscal, quando você for comprar, você vai pagar R$ 125, você vai saber que R$ 100 é o preço do produto e R$ 25 é o preço do IVA. Vai tá destacado lá, né, no documento fiscal. Tá, um dos pilares, né, um dos 4 pilares que a gente comentou, foi a questão da regra da cobrança no destino, né? Então aqui traz um exemplo aí mais ilustrativo, né, para a gente entender, né? Então uma empresa sediada em São Paulo, né, produz a mercadoria, ela envia esse produto para o Rio de Janeiro, o imposto vai ficar para quem? Para o Rio de Janeiro, que é o estado de destino, né? Então bem diferente do que é hoje, né, onde o imposto fica para o estado de origem, né? Assim, o que isso vai ajudar, né? Ele vai, igual eu falei, ele vai acabar com a guerra, né, fiscal entre os estados, né? Por causa de trazer empresa, né? Porque as empresas levam, né, as indústrias lá para o estado, né? Elas atraem, porque primeiro para gerar emprego, tudo, mas para ficar com imposto, né? Depois que passa aquele período do benefício ali, né? As empresas vão ficar e vai aumentar a arrecadação. Agora não faz muito sentido, né? Porque o imposto vai ser recolhido no destino, né? Então, o IVA, a gente está falando de ter uma alíquota única, né? De 28%. Não é bem assim, tá? Então, assim, essa simplificação que o governo comentou não vai ser uma alíquota única para todo mundo, né? Então, a gente tem, né, igual eu comentei naquele slide, ele tem o 9,30 do federal, né? Isso não vai mudar, né, por enquanto. Mas a parte do IBS, né, que é o imposto estadual e o municipal, ele vai ter, os estados, eles vão poder determinar qual vai ser a alíquota, né? Lógico que ele vai ter um padrão, o governo vai sugerir, né, que nem está ali o 18, alguma coisa por cento, e o estado e o município, eles vão poder transitar ali, aqui no meu estado vai ser 1% menos, no meu estado vai ser 2% a mais, no meu município vai ser 0,5% a menos, no município do Zezinho vai ser 5% a mais. Então, assim, isso vai ajudar, né, em assim, vários pontos, mas ele também vai trazer uma certa dificuldade, porque a gente vai ter que saber aí a alíquota de cada estado e de cada município, né? Se a empresa é uma empresa que vende aí no Brasil todo, lógico, isso vai estar amarrado tudo no sistema da empresa, né, com certeza, mas ela vai ter que saber qual que é a alíquota para ela calcular o imposto certo e destacar na nota, vai ter que saber qual que é o imposto que tem no município que ela está vendendo e no estado para quem ela está vendendo. Tá, a gente tem alguns regimes, tá, pessoal, diferenciados, tá? Então, assim, outra coisa que a simplificação não é tudo aí assim, tudo que o governo falou, né? Então, a ideia era o quê? Com o IVA, todos os produtos terão a mesma alíquota, né? Porque hoje é uma loucura, né? Quem conhece um pouco do ICMS aí, do IPI, né, sabe, né, entende o que eu estou falando. Cada produto tem a sua alíquota, tem produto que tem redução, tem estado que tem redução, né, no produto X, não tem no Y, aí no outro estado é diferente. Se você vende para um tipo de cliente é de um jeito, né? Se você vende para outro tipo de cliente é de outro jeito. É humanamente impossível acompanhar toda a tributação que tem hoje em dia. Com o IVA dual vai melhorar um pouco, mas como é no Brasil, né, o pessoal gosta de complicar um pouquinho também. Então, o que eles criaram? Criaram alguns regimes diferenciados, né? Então, alguns setores, né, eu citei aqui alguns, tá?
porque a gente tem vários, né? Era assim, impossível citar todos aqui, senão a gente ia ter inúmeros slides para falar só disso aqui. Alguns setores terão essas reduções, né? A gente tem inclusive alguns setores que terão carga zero, né? 100% de redução. Tem setores que terão 30, outros 40, outros 50, até 70. Né? Então a gente vai ter reduções aí de 30 a 70, né? E alguns aí com 100%. Aqui eu coloquei alguns, né? Como exemplo, né? Um dos mais importantes aí, né? Que talvez impacte aí algum de vocês, são as profissões regulamentadas, né? Então a gente está falando aqui de representante, né? Comercial, de contador, de advogado, de médico, né, engenheiro, são pessoas que têm empresa, né, que prestam serviço e são regulamentados, né, que tem um conselho, né, por trás, né, que hoje aí a maioria das empresas estão mais ou menos no lucro presumido, né. Então, se a gente essas empresas terão uma redução de 30%, tá? Mas 30% sobre 28%, que é a alíquota do IVA, tá? Então, para a gente comparar a mudança da carga tributária, né, o que vai mudar para essas empresas, vocês têm uma ideia nesse quadrinho aqui, ó, qual que é a carga atual do consumo para essas empresas aí de profissões regulamentadas? Hoje é de 6 a 9%, tá? Assim, o que muda é em qual município que ela está estabelecida, né? Porque a alíquota do ISS cada município tem uma, né? Então a gente fala aí de uma alíquota de 6 a 9%. E essa carga aí vai para 19,6%, né? Então, já com a redução dos 30%, né? Se você fizer a conta aí de 28 menos 30%, você vai chegar nessa alíquota de 19,6%. Tá? Então, é um aumento aí significativo, né? O setor de serviço aí vai ser um dos setores aí mais impactados com a reforma tributária. Aqui um pouco assim do impacto, né, da alíquota em cada setor, né? Então, você vê que serviços em geral e produtos não essenciais é onde vai ter uma alíquota maior, né? Então, são os setores que vão ser mais afetados, né? Vão ter que mudar bastante o seu preço, negociar com contratos, né? Porque vai impactar, né? Eu acabei de mostrar ali serviço, né? Vai sair de uma alíquota de 6 a 9% para 19%, né? Mas os setores aí do comércio, indústria, né? A ideia é que reduza um pouco, tá? Talvez nem tanto, ou fique igual, ou reduza um pouquinho essa alíquota aí dos setores de indústria e comércio. Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela vai continuar existindo, tá? Se tiver alguém que vende para a Zona Franca de Manaus, aí a ideia é que estude um pouquinho mais, tá? O que vai impactar, né? Para quem vende para lá, não vai mudar muita coisa, porque os benefícios da Zona Franca vão continuar existindo. Tanto que o IPI, que ia ser extinto, né? O governo resolveu não extinguir, né? Então ele reduziu a zero a alíquota do IPI, mas manteve o IPI para os produtos que têm produção na Zona Franca de Manaus. Então vai ter uma lista, né, que o governo vai divulgar de produtos que têm similar produzido na Zona Franca, e esses produtos vão continuar tendo a tributação do IPI, né, porque senão ia perder todo o sentido, né, da Zona Franca de Manaus, que desde quando foi criado lá, eles, né, o que dizem é que só sobrevive por causa das isenções aí tributária, né, que existe. Tá, então a Zona Franca, os benefícios estão garantidos lá até 2073, tá, pessoal? Operações imobiliárias, né? É uma área também que vai mudar bastante, né? Também está previsto reduções, né? Então, quem faz construção e venda de imóveis
vai ter uma redução aí de 50%, mais ou menos, na alíquota padrão, né, saindo de 28% para 14%. Quem vai locação vai ter uma redução de 70%, né, então de 28% para 8,4%. Tá, mas mesmo assim é um aumento de tributação. Tá? Então, é lógico, se a gente olhar a alíquota como um todo, né? Quando a gente fala 28%, não é 28% total que a empresa vai recolher, né? Porque vai ter os créditos, né? Então vai ser não cumulativo. Ela vai recolher sobre a diferença, tá? Então, mais a gente falar em alíquota, é a maior alíquota do mundo, né? Como eu já expliquei anteriormente para vocês. Tá? Então, a parte imobiliária aí vai ter também uma mudança significativa, né? Vai ter apuração do IBS e do CBS, normal, igual qualquer outro tipo de mercadoria. E vai ter uma diferença também aqui para pessoa física, né? Então, pessoa física hoje não paga, né? Assim, não tem PIS, COFINS, essas coisas, porque é pessoa física, só paga imposto de renda, né? Declara lá o aluguel no seu imposto de renda e paga depois o imposto de renda no final do ano, né? Agora vai ser diferente, né? Então, uma pessoa física que é considerada que tem uma atividade habitual, né? Que tem assim um certo volume, né? De imóveis e de receita de locação, ele vai ser considerado um contribuinte do IBS e do CBS. Tá? Então, hoje o que tem na regra lá é quem tem mais de 3 imóveis locados de uma receita anual acima de 240 mil. Tá? Então, né, se a pessoa tiver aí 3 imóveis e um aluguel de 10 mil reais de cada imóvel, a gente já está falando aí de mais de 240 mil no ano, né? Tá? Então isso também é uma mudança significativa, né? Que apesar de ser pessoa física, vai ter a tributação do IBS e do CBS. Simples Nacional, pessoal. Simples Nacional também vai ter bastante mudança, né? Assim, depende, né, da opção que a empresa vai escolher, né, mas é um setor que vai ser bastante impactado, principalmente se o cliente exigir, né, o crédito, né, que hoje quem está no Simples Nacional já assim já pode transferir um pouco de crédito, né? Quem é comércio, indústria, transfere um pequeno percentual lá de, sei lá, 1, 2, 3% para quem está comprando. Isso é irrisório, né, pessoal? Assim, quase todo mundo, né, já é uma regra meio que geral em indústria, assim, de grande porte e tal. Quando ela compra para revender ou compra matéria-prima, normalmente não se compra de Simples Nacional porque precisa do crédito. Mas, para deixar o Simples Nacional competitivo, o que o governo fez? Ele criou uma alternativa, né? Então, o Simples Nacional, eles vão poder optar por assim, manter o que é hoje, né? Continuar contribuindo dentro do DAS, né? Que é o imposto que é recolhido no Simples, e não vai transferir crédito, né? Não, eu quero ficar como eu sou hoje, não vou transferir crédito. Tem essa opção. E tem a opção de ser do regime regular. Né? O regime regular nada mais é do que ele vai ser um contribuinte aí do IBS e do CBS. Né? Ele vai creditar pelas compras dele e transferir o IBS e CBS também pelas vendas. Né? Então vai ser uma opção, lógico, que vale a pena ou não vale? Tem que ser estudado. Né? Então, assim, vamos falar, a regra básica é o quê? Se a empresa ela vende, ela tem cliente que é do ramo, se ela é do ramo do B2B, né, que vende para outras empresas, normalmente ela vai ter que optar pela opção 2, né, que é transferir os créditos. Então ela vai ter que apurar o IBS e CBS para poder transferir o crédito para a empresa que está comprando dela. Agora, se ela é um Simples Nacional que vende somente para o consumidor final, né, uma loja de roupa, um supermercado, né, uma padaria, né, isso já não tem vantagem nenhuma, né, ela ser do débito e crédito, porque quem está comprando dela não vai se creditar, né, é o consumidor final, então não faz sentido ela transformar, né, lógico, nesse regime e complicar as suas apurações, né, fazer débito e crédito, né, com certeza o imposto vai ser
provavelmente mais alto, né, do que o do Simples Nacional, então não faz sentido ela fazer essa transição, sendo que o cliente dela não precisa do crédito, tá? Mas tudo isso, pessoal, assim, mas como que eu sei, Rafael, se a minha empresa, se eu tenho que mudar, se eu não tenho? Tudo isso tem que ser estudado, né? Então, assim, igual a gente comentou no começo, né? Assim, a reforma tributária, ela não é algo que está simplesmente criando um novo imposto. Ela vai mudar toda a sistemática, né, de trabalho e de como os impostos são apurados, né, são transferidos na cadeia, né, e isso vai impactar todos os setores, né? Então não é uma decisão simples, é uma decisão que tem que ser estudada, analisada, né? Então é importante sempre ter do seu lado aí um contador, principalmente um contador consultor, né, que te dá orientações, não só te manda guia, né, para pagar aí todo mês, para fazer essas simulações, né? Compensa ou não compensa eu permanecer no simples? Talvez um regime lucro presumido, lucro real, seja mais vantagem, né? E sair do simples. Então, pessoal, aqui é um pouco o cronograma, tá? Aqui a gente está falando aqui do cronograma de transição, né? Quando que vai começar, né? Quando começou, na realidade, né? Quando foi regulamentado, como que a gente está hoje, para onde a gente vai. Eu vou falar aqui um pouquinho. Então, de 2023 a 25, esse é o período de regulamentação, pessoal. A gente está, então, em 2025, no período que estão sendo ainda criados as leis, os decretos, a nota técnica do que vai mudar na nota fiscal eletrônica, né? Tá tudo ainda... Já saiu bastante coisa, né? Já tem bastante material, né? As empresas de software aí já estão mudando os sistemas, né? Já tem bastante empresa que você já consegue fazer teste, né, de nota fiscal e etc. Né, então a gente está nessa fase. 2026 a gente vai entrar na fase teste. Tá? O que é a fase teste? A gente vai ter uma alíquota de 1%, né, que é 0,9% do CBS, 0,1% do IBS, que vai ter que ser destacada na nota. Tá? Então, já a partir de janeiro de 26, do primeiro dia de janeiro de 26, toda nota fiscal emitida já tem que ter esse destaque, tá? Da alíquota teste aí do IBS e do CBS nas notas fiscais. E 2027 a gente começa a falar da transição em si, que é a extinção do PIS e COFINS, né? E passa a vigorar a CBS aí plena, né? Então o PIS e COFINS não vai mais existir, né? A gente dá tchau aí pro PIS e COFINS, né? Ajuda bastante, né? E o setor fiscal, né? Apuração e etc. E a gente começa a apurar o CBS. Tá? O IBS ainda não, né? Vai estar em fase ainda de testes, né? Daquela alíquota mínima lá de teste. E o IPI também em 2027 já começa com alíquota zero. Tá? Depois de 2029 até 2032, a gente vai ter uma transição gradual aí do ICMS e do ISS para o IBS. Tá? Então, por que essa transição gradual? Principalmente por causa da mudança grande, que é o quê? Hoje o ICMS ele é recolhido no estado de origem e vai passar a ser o estado de destino. A gente tem muitos estados com benefícios fiscais, então, para os estados conseguirem se readequar, né, o governo chegou para conseguir passar a reforma, né, teve que abrir essa exceção aí, fazer em partes aí, né, um aumento proporcional aí por ano, né? Então vai se aumentando o recolhimento do IBS e vai reduzindo o recolhimento do ICMS e do ISS. Até chegar lá em 2033, já está com o sistema aí vamos falar, implementação completa, né? Só CBS e IBS e os outros impostos vão deixar de existir. Né? Tá? Então, assim, essa fase de transição vai ser bem complexa, né? Então a gente vai ter que trabalhar com os impostos que já existem hoje, mais os novos, né? Então vai aumentar, né? A tendência é que aumente aí nas empresas
o custo, né, com a sua área tributária, fiscal, de cálculo de imposto, né, que já tem empresas contratando pessoas só para cuidar disso, né, da reforma tributária. Né? Então, assim, infelizmente, durante a transição, como vai ter essa transição longa, a gente vai ter que trabalhar com duas situações, né? Então, vai demandar um tempo a mais, mas depois, é lógico, 2033, a ideia é que simplifique, né? Se tiver tudo funcionando, aquela apuração assistida, ou a questão do split payment, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? Se tudo estiver funcionando, a tendência é que facilite depois. Tá, então nota fiscal eletrônica, pessoal, isso aqui vocês precisam ficar atento, né? Eu acho que já tem que falar, né? Quem é do Proteus, né? Que está assistindo aí já conhece o configurador de tributos, né? Sabe que o IBS e CBS vai ser só por lá, mas quem está assistindo e tem outro sistema para emitir nota fiscal, eu sugiro que já a partir de amanhã, segunda-feira, né? Já fale com o sistema e pergunte como que está essa transição para a reforma tributária. Então a gente tem aí uma nota técnica, né, que já foi divulgada, os sistemas já estão se adequando, né, você já consegue fazer teste, emitir uma nota em homologação para ver se está sendo autorizado ou não, né, não deixar para a última hora, tá, porque não é tão simples, tá, parece que é só, mas é só eu colocar 2 campinhos na nota, não é assim, né, a gente tem além dos impostos, né, a gente tem uma CES, vai ter um código de situação tributária do IBS e do CBS, né, para cada produto. Né, então você vai ter que revisar todo o seu cadastro de produto, né, qual vai ser a CST de cada um. Tem uma nova tabela que chama Código de Classificação Tributária, né, então além da CST vai ter também esse código. A gente não vou entrar nesse detalhe aqui que é muito técnico, né, mas a gente tem que correr, né? Assim, ver imediatamente com o pessoal do sistema se eles estão preparados, porque se virar 2026 e o sistema, se você não readequou seu sistema e não testou, provavelmente em 2026 você vai tentar emitir uma nota fiscal e não vai conseguir. Split payment. Esse aqui foi uma loucura que o governo criou, pessoal. Eu vou resumir um pouco, tá? Porque senão a gente teria que fazer uma palestra aqui, um workshop só para falar disso. Tá? O que é o split payment? Nada mais é do que uma divisão de pagamento, né? Então, a ideia do governo é lógico, né? E eles estão assim, o que eles estão vendendo é que para reduzir a alíquota do IVA, né, que é estimado em 28%, uma das coisas que foram criadas foi o split payment. Né? Lógico que isso vai impactar no fluxo de caixa das empresas, um monte de coisa, mas se tudo funcionar como eles estão prevendo, vai reduzir sim vai aumentar, né, diminuir a inadimplência, um monte de coisa, né? Então, qual que é a ideia do governo, né? Quando uma empresa vende, né, vamos supor, um fornecedor, ele vendeu para o seu cliente, né, por R$ 100 e colocou lá um IVA de 28%. Então, R$ 100 mais 28%, o cliente dele vai pagar R$ 128 dessa mercadoria. Quando o cliente dele pagar esses R$ 128, o que o governo vai fazer? Tá tudo isso de forma eletrônica, tá? A gente já tem vários tipos de split payment. Também não vai ser uma operação obrigatória, acho que é opcional, tá? Meio que eles estão falando no começo, tá? Depois a ideia é só ser obrigatório para alguns segmentos, né? Então, quem vende de empresa para empresa vai ser obrigatório, se for para pessoa física, não. Mas tem vários regimes. Mas a ideia qual que é? O cliente pagou esses 128, o que o governo vai fazer? Ele vai recolher, tá? Isso o governo integrado com o banco, tudo isso, tá?
a sua nota ela vai ter uma chave, né? Então, através dessa chave, o governo já vai saber se esse imposto foi pago ou não, né, na cadeia anterior. E ele vai fazer o quê? Ele, em vez dele repassar para o fornecedor R$ 128 e o fornecedor depois fazer a apuração dele, recolher o imposto no mês seguinte, o governo vai reter R$ 28 do imposto, já vai isso para o governo e ele repassa para o fornecedor só R$ 100. Né? Então vai ser assim, a ideia é o que? É reduzir a sonegação, né? A inadimplência. Sonegação e inadimplência, né? Porque hoje, como que funciona hoje? Você vende, o imposto já está embutido lá na sua nota, você recebe do seu cliente, você faz toda a sua apuração e vai recolher isso no mês seguinte. Ou não recolhe, né? Ou tem empresa que não recolhe, fica devendo, trabalha com o dinheiro do governo, né? O dinheiro está ali no fluxo de caixa dela. Né? Então ela trabalha com o dinheiro do governo, aí no mês seguinte, se ela conseguir pagar, ela paga, se ela não conseguir, ela não paga, depois paga com juros. Né? Com o split payment não vai ter mais isso. Né? Então o governo ele já vai reter o imposto na hora que o cliente pagar e vai te repassar só o valor da sua mercadoria. Tá? Então vai ter a parte boa, né? Então quem paga imposto, ok, né? Se isso ajudar a reduzir a alíquota, tá ótimo, né? Mas vai impactar no fluxo de caixa. Então uma empresa que normalmente vendia com 20 dias para o seu cliente e recolhia o imposto depois no mês seguinte, né? Ela não vai ter mais esse dinheiro no imposto no fluxo de caixa, né? Então ela já vai estar recolhendo na hora que ela receber do cliente, ela não vai mais receber aquele valor do imposto. Ela já vai ficar lá no governo, ela vai receber só o valor da mercadoria. Tá? Então, assim, é importante rever, né, assim, o que isso impacta na sua operação, né? Como funciona a sua operação, qual que é o prazo médio que você compra, o prazo médio que você vende, isso vai impactar no seu fluxo de caixa ou não, né? Então tudo isso tem que ser estudado, né? Porque, como eu falei, né, hoje o imposto está embutido no preço, na hora que você passa o preço, já está lá dentro o ICMS, PIS, COFINS, então você recebe isso, você trabalha com esse dinheiro depois que você vai recolher o imposto. Isso é uma mudança significativa, tá? Não vai mudar isso para 2026 ainda, tá? Não tem nem data ainda. Tudo isso o governo está criando sistemas, né? Então ainda não tem data assim, vai começar a partir do dia tal. Não, a ideia isso aqui é de 2027 para frente, tá? Mas já tem que estudar a questão do fluxo de caixa. Lógico, não agora, eu acho que agora tem que correr com a questão da nota fiscal eletrônica, adequar o sistema, os produtos, né, o cadastro, para conseguir emitir nota fiscal a partir do ano que vem, né, com os campinhos lá corretos. E a partir daí estudar split payment e outros pontos aí. Tá, então, pessoal, assim, a dica é o que? Não deixe para 2026, tá? Quem já puder começar aí a partir de semana que vem, já começar a ver sistema, né? Ver o que tem que revisar na questão de cadastro de produto, né? O que isso vai impactar na sua margem. Rever aí a parte do RP, os processos seus contábeis fiscais, né? Ter um controle financeiro bem eficiente, né? Tudo isso vai ajudar, né? Porque a mudança, como eu falei, ela é grande, né? Não é uma mudança pequena, né? É uma das maiores mudanças tributárias das últimas décadas, né? E quem não tiver preparado, assim, vai ficar para trás, né? Quem começar primeiro é o que vai sair na frente, tá? Créditos tributários, pessoal, isso aqui também é um assunto importante, né? Então, tem algumas empresas, elas acumulam créditos, né, de ICMS, de PIS, de COFINS, de IPI. Quem tem crédito acumulado precisa ver, né, conversa com seu contador, né, fale com alguém especializado, né, com algum advogado tributarista, já corre atrás disso, porque depois da transição, né, em 2027, quando começar a vigorar aí o CBS, né, em 28, quando começar o IBS,
esses créditos que vocês têm na apuração, né, na contabilidade, eles serão pagos em parcelas, né? Então, a previsão é que o PIS e COFINS, se você tiver crédito, você possa receber em 60 parcelas e o ICMS em 20 anos, 240 parcelas. Então, acho que ninguém vai querer ficar esperando aí 20 anos para receber um crédito, né, que talvez você consiga receber aí até o ano que vem. Tá, então, essa é a ideia, pessoal. O que a gente sugere, né? Fazer um diagnóstico, né, da operação da empresa, né? Conversar com seu contador, ter sempre o apoio de alguém, né, de algum especialista tributário junto, da parte do sistema, né? Quem é de Proteus aí, o Fábio conhece tudo, né? E entende do configurador, de tudo que precisa. E fazer um plano, pessoal, fazer simulação, né? Qual que é o meu cenário hoje, qual vai ser meu cenário com a reforma, né? O que eu preciso, montar um cronograma, né? O que eu tenho que implantar, isso vai impactar o que para o meu fornecedor, para o meu cliente, fazer uma simulação, né? Hoje eu tenho esses produtos, eu calculo meu preço assim, eu vendo por esse valor, quanto que vai ser com a reforma, eu vou ter que aumentar meu preço ou não, minha margem vai reduzir, não vai. Tudo isso tem que ser visto e não pode deixar para a última hora, né? Então, como eu comentei, né, quem começar antes vai ter uma vantagem competitiva grande, né? E não é um impacto aí simplesmente para empresas grandes, né? Vai principalmente para micro e pequena empresa a mudança é grande, né? Porque está acostumado com um certo tipo de apuração que é o DAS e se tiver que migrar a diferença é grande, né? Vai ter maiores controles, né? Vai aumentar a carga de documentos, de obrigações, né? Então muda para todo mundo, né? Quem é prestador de serviço, né? Igual eu, igual o Fábio, né? Igual muita gente que está assistindo também vai ter um impacto grande, né? Principalmente no valor, né, do serviço. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, pessoal. Então vai ter um impacto grande aí na questão de apuração, né, no pessoal do Simples Nacional, prestador de serviço vai com certeza aumentar bastante o preço, né? Então vai ter que negociar com o cliente. Lógico que isso a gente está falando para 2027, né? Mas já comecem a estudar porque a mudança é grande, né? E a gente não pode deixar para a última hora. Tá bom, pessoal? Não sei se tem alguma dúvida. Alguma dúvida aí, galera? Agora é o momento. Manda aí. Podem levantar a mão aí ou como falar direto aí, fique à vontade, galera. Vou mandar as minhas então. Rafa, então, pelo que eu vi ali, né, pelo que a gente tava olhando ali, assim, serviço é o que mais vai se lascar, né? Sim, sim. Caceta, A velho. ideia é que o governo, Fabio, assim, qual que é a ideia, né? Eles pensam que quem presta serviço hoje paga pouco imposto, né? Safados. É que não é eles que pagam, né? Mas assim, o que é bom, né? Vamos falar assim, o que é bom, não vai aumentar só para um, né? Vai aumentar para todo mundo. Então, né? Se todo mundo que presta serviço vai aumentar na mesma proporção, que acho que isso ficou interessante, né? Então não é assim, um produto é de um jeito, outro produto é de outro, né? Então meio que o que vai ser diferente é por setor, né? Então o setor de contabilidade, vamos supor, vai ter uma redução de 30% da alíquota de 28%. Ok, mas vai ser para todo mundo, né? Não só para um, para outro, né? Aqui eu vou ter Deixa um mais tem um justo, benefício, né? outro não, Mas a tendência é que o serviço impacte bastante no custo das empresas aí, viu, Fabio?
Aí no final vai E no final cascatear, né? vai as empresas com certeza vão fazer o quê, né? Elas vão querer o crédito, né? Então, a maior briga é o quê, né? Vamos supor, no seu caso, se você presta serviço e você é Simples Nacional, você não vai transferir o crédito para a empresa que está te contratando. Então, se ela tem outro prestador de serviço do Proteus, que é lucro presumido e vai transferir o crédito, e está cobrando o mesmo valor que você vai ficar Mais caro no final das contas, mais né? caro, entendeu? Porque na realidade, para ela, se ela está contratando por 10 e acreditando 28, né? Então, assim, vai ser uma briga mesmo de cálculo, entendeu? De vai valer a pena eu ser simples ou não? Não. Né? Então, principalmente, assim, a tendência é quem presta serviço para a empresa que precise de crédito, ou migra, ou ele vai ter que estar, pelo menos, o total da nota dele vai ter que estar o mesmo, praticamente No dentro final ali. tem que cair, né? Tem que Isso, no ficar. Eu final não. tem que ser. O valor vai ter que ser menor, né? Porque senão. Isso. É isso aí. Fala, Tonho Polinário. Ô, Rafael, você comentou aí agora de novo sobre a questão de validar, né, a transição do Simples Nacional para migrar para outro regime, né? Qual que seria mesmo que você comentou? O Simples Nacional, Antônio, ele vai ter duas opções. Os dois vão ser Simples Nacional, mas um vai ficar no regime que já existe hoje, que é vamos falar assim, o tradicional, e o outro é chamado de regime regular. Que aí o Simples Nacional, ele vai entrar no mesmo sistema de débito e crédito. Tá? Então, tudo que ele comprar, ele vai se creditar do IBS e do CBS, e quando ele vender, ele vai debitar e vai pagar a diferença. Tá, compreendo. Essa análise de migração seria já prudente fazer já a partir do ano que vem? Sim, sim, porque em 2027 já começa a valer. Tá? Então, assim, a ideia é o quê? Se não der para fazer esse ano, né, já começar 2026 já fazendo essa análise, tá? Principalmente quem emite nota para a empresa. E aí, Antônio, assim, não é uma análise tão simples, né? Porque na realidade tem que ver o quê? O que você tem de despesa? Você compra de quem? De quem você compra? Você vai poder se acreditar? Então vai ser uma análise mesmo do quê? Do quem são os seus fornecedores, né? Quais fornecedores você vai poder acreditar? Então você vai ter que ver se ele é Simples Nacional ou não e para quem você vende, né? Então é uma conta assim que você vai lógico, se você tiver todas as suas despesas, você consegue fazer todo esse mapeamento, né? Mas é bom também dizer o que no Simples Nacional, tá? Não sei se você já conhece a apuração do Simples assim a fundo, mas dentro do Simples tem vários impostos. Então, o Simples é uma guia só, tá? Mas lá dentro tem o quê? Tem ICMS, tem PIS, tem COFINS, tem INSS, tem imposto de renda, tem contribuição social e mais um monte aí. O que vai mudar são alguns impostos. Então, se a empresa é do Simples e ela quer entrar no regime de débito e crédito, o ICMS, todos esses impostos novos, eles vão sair do Simples, mas o resto, tá? Que é o INSS sobre a sua folha de pagamento, o imposto de renda, contribuição social, você vai continuar recolhendo na guia do Simples. Tá? Então você vai ter que recolher a guia do Simples, vai ficar um pouquinho mais barata, e o IBS e CBS você vai pagar por fora, numa guia à parte, entendeu? Ok, obrigado. Show. Fala aí, Torzeira. Boa noite, pessoal. Beleza? Boa noite. Queria tirar uma dúvida, questão agora para a virada de 2026. Foi comentado que vai ter uma alíquota ali de 1%, né? Tanto para o CBS como para o IBS, cada um 1%, certo? Não, 1% é o total. É o total dos dois, beleza. Isso, é 0,90 para o CBS e 0,1 para o IBS, tá? Se não for Tá, isso, é o contrário, mas o total é 1.
Tá, perfeito. E isso é deduzido do PIS, COFINS, ICMS e ele desconta desses outros impostos, correto? Isso, é assim, o que está na lei, viu, Heitor, é, é o seguinte, tem que destacar na nota e vai abater do PIS e COFINS. Só que agora o governo já mudou. O que eles estão falando agora é o quê? Você só tem que destacar na nota. Então não vai ter recolhimento, entendeu? Uhum. Você vai só destacar na nota a alíquota do CBS e do IBS lá, que vai somar esse 1%. Se você destacar na nota, bonitinho lá no XML seu, lá com o código de classificação, tudo bonitinho, tal, sua nota autorizada. Até agora, o que eles estão, assim, o que temos até agora é o quê? Você fazendo isso, você já está cumprindo com a sua obrigação, entendeu? Não precisa recolher uma guia, depois abater do outro. Não vai ter recolhimento financeiro. Certo, entendi. E puxando um pouco para o lado de Proteus, acho que o Fábio vai ter que ajudar a gente. Então a gente colocaria no configurador de tributos todos os impostos atuais ou somente o CBS e o IBS no configurador de tributos nesse momento, para a virada? Cara, eu conheço também bastante do configurador, tá? Eu vou dar Ah, minha beleza. opinião, aí o Fábio dá a dele também, se ele quiser. Manda ver. Cara, se o configurador é uma luta, né? Porque o que a TOTUS fez é querer colocar meio a forceps aí para todo mundo mudar algo que já existe, né? Para um lugar novo, né? Então tá uma loucura aí, né? De achar consultor e tudo para fazer essa mudança, né? A gente está fazendo aí, né? Eu com o Fabião também estamos fazendo isso. Mas, cara, assim, o que eles orientam, tá? A TOTUS, ela orienta para você migrar tudo. Migrar Uhum. tudo para o configurador. Todos os impostos, inclusive os antigos e os novos. Essa é a orientação padrão, porque a partir da release 2610, alguma coisa assim, né, Fabio? 2610 não vai ter mais. Não É vai ter isso mais aí. ATs, update. né? Isso. 2410, aí já Isso. Mas 24, assim, ó, 2610, isso aí. mas para 2026, se você falar assim, Rafael, não tenho condições de fazer tudo isso esse ano. Para 2026, você consegue colocar no configurador só o CBS e o IBS Uhum. e deixar no legado, né, que é do modo que nem é hoje, os outros impostos, tá? Mas você não vai Perfeito. fugir de fazer o configurador, você vai ter que fazer para o CBS e para o IBS. Então, talvez um primeiro momento é fazer desses dois, IBS, CBS, e depois, com mais calma, ir fazendo aos poucos as outras regras, né? Isso. O Fabião pode Perfeito. falar aí também se ele tem alguma outra orientação aí. É isso aí, galera. Acho que o Rafa falou certinho, né? É legal, assim, o que a gente indica. Durante os treinamentos e tudo, a gente está até montando cenários sem a reforma e com a reforma, né? Que é justamente para aprender o configurador. Porque, assim, por mais que para 2026 a gente não, assim, só colocando ali os novos impostos aí já resolva. É legal a galera já entrar na do configurador, né, mesmo, porque vai ser o que vai ficar, né? Então, assim, opinião é, não deu tempo, não vai dar, tô com a equipe, beleza, mas pensa que janeiro já vai precisar, porque daí pelo menos você já fica preparado, né? Porque se deixar para depois já era. Respondido, Heitorzeira? Fechou, chique. Muito obrigado aí, pessoal. Maravilha, Valeu. imagina. Rafa, deixa eu perguntar também um trem aqui. Porque que nem você comentou da parada lá, o que que vai mudar se o cara for do simples? Vai mudar só as alíquotas? Se o cara for do simples que recolhe lá, que é o não tradicional, o novo, vamos falar. E o cara for do presumido. No final dá quase que na mesma, né? Você fala assim, se ele for do Simples Nacional, do regime que é normal hoje, né? Não, se o cara optar, não, eu quero ser o do simples, mas que acredita. Tá. E Ou comparado com o lucro presumido. isso, porque fica meio parecidão, né? Assim, Sim. exceto a questão de um gera por DAS, outro tem umas Isso. coiseiras mais O chatas, que, né? o que muda é o que, Fabio? No Simples, se você tem uma folha de pagamento alta, o Simples Nacional é uma grande vantagem, né? Porque você não tem o encargo do INSS sobre a folha.
Então, vamos supor, você tem uma folha de pagamento de 100 mil reais, você vai economizar 20 e poucos % aí sobre a sua folha, que não tem no Simples Nacional. Uma empresa lucro presumido já tem esse encargo. Mas se a gente falar de impostos sobre o faturamento, tá? O que vai mudar? Se você for no Simples Nacional do regime de crédito e débito, você vai pagar o IBS e CBS por crédito e débito, e os outros impostos, tudo dentro da guia do Simples. Que é o imposto de renda, contribuição social, os encargos da folha e essas coisas. Se você for lucro presumido, você vai pagar o IBS, CBS, normal, débito e crédito, e você vai continuar pagando a guia do imposto de renda, a guia de contribuição social, e os encargos da sua folha, né? Tudo, cada imposto na sua alíquota, porque esses impostos não vão mudar, entendeu? O que vai mudar são só aqueles do consumo. Então, isso que muda. Então, assim, agora você me pergunta assim, ó, mas vale a pena eu ser lucro presumido ou Simples Nacional? Tem que fazer conta. Tem que fazer continha, Entendeu? Então, assim, ó, chega um certo... A regra é meio assim, ó, o Simples, a partir do momento que você está faturando já um valor considerável, ele acaba não sendo muita vantagem, tá? Para quem não tem folha de pagamento. Então, você acaba pagando até um pouco mais do que o lucro presumido. Então, tem que fazer a conta, né? Fazer essa simulação, porque, assim, eu já tive casos, tá? Já tive cliente que valia a pena ele sair do Simples e ser lucro presumido. Isso depende da atividade também, tá? Da atividade. Se for, vamos falar, um comércio, uma indústria, uma transportadora, quase certeza que se o cara tá faturando mais de 200 mil por mês aí, 300 mil, compensa esse ser lucro presumido. Pela margem, entendeu? Lógico, a não ser que o cara venda um negócio que a margem é muito boa, entendeu? Tá. Não, respondido. Maravilha. Show de bola. Obrigado, Rafa. Ednete, manda ver. Boa noite, pessoal. Boa Vocês noite. falando aí referente configurador de tributos para 2026, né? Vai passar a ser obrigatório utilizar o configurador em 2026, né? Não somente para o IBS quanto o CBS, não é isso? Porque precisamos aí fazer uma dedução de uma base de ICMS, e como que vai ficar esse cálculo se não tiver dentro do configurador de tributos? Eu acredito que vai ser híbrido, né? Alguns impostos, que nem o ICMS, teria que levar para o configurador, e outros poderia deixar no legado. Mas a questão do ICMS não vai passar a ser obrigatório estar dentro do configurador para 2026? Não precisa. CMS, PIS, COFINS. Não, a TOTS, eu não sei se você já tem você já deu uma olhada no material da TOTS, que eles têm um material bem amplo, viu, Ednet, sobre o configurador de tributos. Tem uns links lá que eu posso mandar para o Fábio, depois ele te encaminha. Boa. Que explica, tá, como você faz o configurador de tributos no modo híbrido. Então, tem como você fazer deixando só o IBS e o CBS no configurador e deixar o restante do jeito que é hoje, tá? Assim, é igual eu te falei, né? Não. Não, assim, não é o que a TOTUS indica, tá? Mas, assim, o que eu, né, se eu tiver que dar uma sugestão, começa configurando o IBS e o CBS e testa, entendeu? Deu tudo certo, agora eu tenho tempo, agora eu vou começar a configurar o IPI, o ICMS, PIS, COFINS, entendeu? Aí faz em partes, o importante é fazer o IBS e o CBS já, né? Porque em 2026, se você não tiver isso configurado, você não vai conseguir emitir nota. Sim, sim. Não, mas eu entendi essa parte aí. A preocupação foi, eu sei que agora, em outubro, né, a gente vai ser obrigado a mandar, nem que seja lá na tag, né, o IBS e CBS, nem que seja zerado, vazio. Ok. Então, eu sei que o configurador de tributos, ele nos atende muito bem,
para essa obrigatoriedade da agora. Mas a de janeiro eu preciso realmente verificar, porque até então eu achei que teria que estar configurado no configurador de tributos, entendeu? Mas eu vou dar uma Isso, lida aí dá uma nesses olhada. links aí Aham. para Isso, dá uma olhada. poder verificar, né? Porque até então, na minha cabeça, já ia passar a ser obrigatório a partir de janeiro. Porque eu preciso, na verdade, fazer a dedução da base, né? Do ICMS, né? Do PIS e COFINS. Então, assim, eu falo assim, a dedução da base do IBS, né? A dedução do PIS e COFINS e o ICMS na base do IBS e o ICBS. Então eu fiquei pensando, como que eu vou fazer essa dedução se eu não tiver meus impostos dentro do configurador, entendeu? Então eu vou dar uma olhada nos links. Sim. Isso, eles criaram, viu? Eles criaram um negócio lá que eles pegam o cálculo desses impostos lá do legado, entendeu? Ah, perfeito. Se tiver, então, assim, é Uhum. claro que a gente tem que se preocupar, né? Que vai ter que levar isso para o configurador de tributos, mas vai ser mais sossegado nesse primeiro momento, Sim, né? A gente pode ir sim. trabalhando mais sossegada aí para ir Isso, levando para o configurador. Mas tá bom, eu tá vou ótimo. verificar, mas obrigada aí, viu, gente? Que isso? Imagina, você precisando, depois deixa eu anotar aqui, aí eu te envio o link também por e-mail, Net, colocar aqui. E aí, caso você tenha alguma dúvida também, daí você me avisa lá, a gente agenda uma reuniãozinha, coloca o Rafa também, precisar fazer um testezinho junto, a gente ajuda também, não tem problema. Ah, tá bom, então. Muito Fechou? obrigada. Nada, Fechou. show de bola. Galera, mais alguma dúvida aí? Fiquem à vontade. Fala, Erika. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Joia. Boa noite. Eu acho que o que a Ednet estava querendo dizer é porque eu vi em alguns sites que havia uma previsão de uma PEC, onde talvez alguns juristas, né, estavam vendo a possibilidade de colocar o IBS e CBS na base de cálculo do ICMS. Eu acho que é algo parecido que a Ednet estava mencionando. Eu estava dando até uma pesquisada aqui antes de comentar, para ver se tem saído alguma atualização, mas que há alguns rumores de que possa ser que no futuro próximo isso venha a acontecer. Ah, então, isso aí, viu, Érica? Assim, se chegar nesse ponto aí, eu acho que realmente o configurador vai ter que estar completo, entendeu? Mas, assim, é algo assim que a gente não tem como ter certeza, né? Então, assim, eu conheço aí bastante empresa, tá? De pessoas aí do fiscal que estão começando com CBS e IBS no configurador e não vão ter tempo de fazer o resto. Tá? Agora, se a TOTUS, mas você tem que fazer isso, se a TOTUS vai criar algo ou não, não sei, entendeu? Por isso que a TOTUS, se você for falar com a TOTUS, eles vão falar para você, faz tudo no configurador, entendeu? É isso que eles vão orientar, né? Eles vão até te falar, ó, o configurador já existe faz 2 anos, você já tinha que ter feito, né? Então, é algo que eles vão te orientar, tá? Mas, assim, se você tem tempo, eu acho assim, quem tem tempo e consegue fazer tudo no configurador é o ideal, né? Porque aí você já está indo para o formato novo, né? Agora, se não dá tempo, é melhor já fazer o IBS e CBS e deixar aí para dezembro, né? Se tiver que configurar o resto, faz o resto. Uhum. Hum, É isso mesmo. Mas bom ponto, bom ponto. Legal, galera. Mais alguma dúvida aí? Tranquilo, tranquilo. Bom, perfeito, pessoal. Obrigado todo mundo. Rafa, obrigado, foi muito bom, muito esclarecedor. Até eu tava com algumas duvidinhas lá que eu nem sabia que eu tava com as dúvidas, mas me veio depois. Foi muito bom. E, pessoal, novamente reforçando aí o que vocês precisarem, do mesmo e-mail que vocês receberam um convite lá, ou no WhatsApp, ou em algum lugar, fique à vontade, só me mandar um e-mail também. E aí a gente já entra em contato com o Rafa também, já faz toda
essa conversa, se tiver dúvida que tiveram depois também, ou quiser falar sobre a reforma para implantar aí no Proteus, ou às vezes, eu uso RM, mas preciso fazer uma simulação tributária, a gente já manda pro Rafa também, tá? Aí o Rafa já faz, uso, sei lá, DataSul, RM. RM a gente também atende, né? Mas uso o SAP, sei lá, que a gente não atende. Não tem problema. Chama a gente chama o Rafa e o Rafa ajuda aí nessas simulações e tudo mais. Beleza? Galera, muito obrigado aí todo mundo. Obrigado pelo tempo aí e tudo mais. Beleza? Valeu, Valeu, galera. pessoal. Boa noite aí, bom Obrigado, término viu? para quem for dar mais uma trabalhadinha. E se você curtiu o conteúdo, não esquece de dar um like, compartilha com a galera. E não esquece também de comentar o próximo assunto do próximo workshop que você gostaria de assistir. Lembrando, galera, que é o Fábio da Geeker Company, somos uma consultoria especializada no RP Proteus Atos. Precisando de algo, é só nos chamar. Lembra também de entrar no nosso site e se inscrever, para sempre estar ligado nos próximos workshops.